abrir as nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 9 até o 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam alegrá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Que palavra maravilhosa! As mulheres já estão olhando para mim, você já falou sobre isso. Porque Deus tem falado, que Deus é maravilhoso. Aqui é uma carta de Paulo que estava escrevendo aos irmãos que moravam em Colossos. E só por si, essa parte já fala. Só esse finalzinho, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção e perdão dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós? Como dizem por aí, quem somos nós na fila do pão? Para que o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, se entregasse pelas nossas vidas, nós fizemos questão, nós como humanidade, fizemos questão de sermos inimigos de Deus. Através do pecado, quando rejeitamos a Deus, quando desobedecemos a Deus. Nós fizemos questão de sermos inimigos de Deus. Mas Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus, assim como o pastor Fábio já falou, Ele fez questão de nos tornar amigos dele. E Ele se entregou pela nossa vida. Ele se entregou por amor. Ele se entregou por você. Individualmente. O reino de Deus é gigante, é maravilhoso e é eterno. Mas Ele também é particular. Ele te busca lá onde a gente está. Ele busca você lá onde você se escondeu. Lá na sua dificuldade. Ou lá no seu conforto. Ele busca as nossas vidas. E Ele nos traz para o reino. Deus nos traz para o reino do seu amado Filho Jesus. E essa palavra, exatamente esses versículos, ele falou muito comigo através de um áudio, de um estudo através de áudio que nós escutamos no grupo de mulheres, em que uma senhora, já idosa, contou, durante uma conferência de mulheres, alguns anos atrás, que ela orava esses versículos. O pastor Moisés tem falado constantemente sobre a oração. E o quão é importante a oração. E eu quero dizer e reforçar isso para você. O Senhor quer reforçar isso nesta manhã para você. Sabe por quê? Ore a palavra. Conheça a palavra. Você não sabe o que pedir, não sabe o que falar, não sabe como chegar a Deus. Ore a palavra. E essa mulher, ela contava que ela... Desde sempre, eu acho que ela teve assim, uns 10 filhos, 9, 10 filhos, uma quantidade gigante de filhos. Imagina o tamanho do trabalho dessa senhora.
Se 2 a gente faz a gente correr bastante. Imagina 9, 10. Ela pegava esse texto, segundo ela orava. E em determinado ponto, se eu não me engano, e isso, nessa parte, no versículo 10, diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. No vocês, ela dava uma pausa. E ela falava os nomes de cada filho. Ela inseria a vida dela e a vida da família dela dentro da palavra. Ela não moldava a palavra para o costume da família dela. Ela simplesmente colocava a família dela com todos os defeitos e pecados, assim como nós somos até hoje. E vamos ser, meus irmãos, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pecadores, mas transformados. Que buscam viver uma vida que se achegue ao Pai de maneira digna. Sabemos que não somos dignos. Mas o sangue do Filho dele, o nosso amigo, o nosso Senhor Jesus, ele nos justifica e ele nos leva para perto dele. E essa mulher, ela trazia os nomes da família dela. E aí as crianças foram crescendo, foram começando a namorar e foram começando a casar. E ela inseria os nomes dos genros, das noras, dentro dessa oração. E a filha dela, que também estava nessa conferência, ela falou assim: minha mãe é o retrato vivo da mulher de Provérbios 31. Se existe elogio maior, eu desconheço. Não é mesmo? A mulher perfeita, não é perfeita, mas a mulher sensata, a mulher sábia, que edifica a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Temos aprendido sobre isso aqui. E ali, nessa conferência, elas contaram o testemunho. E aí, a neta dessa senhora também estava ali. E ela disse que a mãe dela também orava. E ela disse que os filhos, ela fazia todos os dias os filhos dela lerem um pedacinho, um trechinho da Bíblia, e explicar para ela o que eles entenderam. E eles ficavam bravos. Se você é mãe, se você é tia, participante, você já ouviu falar que crianças são meio rebeldes. Querem fazer tudo na vontade deles. Mas essa mãe não desistiu. E ali ela viu o fruto. Que além dela, a casa dela servir ao Senhor. Os filhos dela serviam ao Senhor. Os netos dela serviam ao Senhor. E aí ela ganhou uma outra parte. Um outro motivo para glorificar ao Senhor. Que foi uma amiga da neta. Imagina, 3 gerações depois. Uma amiga da neta que agradeceu a ela. E as outras, a avó, a mãe e a filha, por ter sido socorro em meio ao caos onde ela vivia. Que quando ela ia na casa dessa amiga, que é a neta, ela sentia paz e ela sentia refrigério. Porque a casa, imagina uma casa com 10 crianças, meus irmãos. Será que... Eu acho que só tinha silêncio quando dormia. E será que todo mundo dormia ao mesmo tempo? Quando criança, acho que duvido. Quando foram criança, ficando mais velhinha, acho que sim. Não tinha silêncio. Imagina como é que pode uma casa barulhenta, uma casa com movimento, se tornar refrigério e paz para uma pessoa que não é dali, para uma pessoa de fora. E é isso que Jesus fez por nós. No meio do caos, no meio do mundo, no meio do barulho, no meio de tantas distrações, Ele trouxe a paz que excede todo entendimento. A paz em que nós mesmos não conseguimos entender e compreender, mas a paz que faz com que nós não desistamos. Continuemos firmes no Senhor, firmes no caminho do Senhor. Para que, se Deus permitir, a gente possa ver esse legado sendo passado de geração em geração. E o nome dele continue sendo exaltado em nós, em nossa casa, em nossa família, em nossos filhos, e nos filhos dos nossos filhos, como diz aquele louvor, não é mesmo? Que Deus possa te trazer
memória que este sacrifício de não desistir, de continuar firme, vai valer a pena. Pelo sacrifício de Jesus, que nós essa manhã fazemos menção, vale a pena continuar, porque valeu a pena. Ele disse, valeu a pena, está consumado, está tudo feito, tudo perfeito. Ele não se arrependeu. O Senhor dos Senhores, que podia ter acabado com tudo, falar, não tem mais jeito não, esse pessoal, dá um instalo, acaba com todo mundo, começa tudo de novo, de uma outra forma. Ele não desistiu de nós. Não desista da sua família, não desista de lutar pela sua casa. Por mais que esteja um caos, a sua casa é refúgio. A sua casa é refrigério. Ore a palavra. Minha irmã, mas só eu que sirvo ao Senhor. Ore a palavra. Coloque um louvor. A palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. E aonde o Senhor habita não há confusão, não há trevas, não há nada que possa subestimar ou que possa ir confrontar. Nada confronta ao nosso Deus. Nada, nada. Ele é imutável. A palavra dele diz que ele nem muda de posição, não varia, porque senão imagina a sombra de Deus o que faria com a nossa vida. O que faria com a terra, com o universo. Ele não muda, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. Continue firme. Ore a palavra. Aprenda a palavra. Leia a palavra e ore ela. Insira a tua família dentro da palavra. Não queira levar a palavra e transformar ela para se adequar na sua rotina. Não, transforme a sua rotina, a sua vida, a sua família, os teus sonhos dentro da palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.